Boa noite a todas e a todos. É com muita honra, muita alegria que nós recebemos o Departamento de Psicossomática da PM, junto conosco, parceiros, e vamos abordar, então, um assunto mais complexo, mais difícil, que seria a vida emocional masculina e feminina. E, para isso, nós chamamos o palestrante, Dr. Luiz Kushner. Conta para nós um pouco, o que é esse tal de gender group? Você começou fazendo grupos com homens, depois com mulheres, com os dois. Conta para a plateia como que é essa história do seu trabalho tão interessante. Tá, é bom mesmo eu estar podendo mostrar para vocês da onde vem essa fala minha, né? Muita gente fala como é o homem, como é a mulher, muita gente tem uma série de opiniões. E as opiniões, elas são embasadas na experiência que cada um tem da sua própria vida. Então, podia estar aqui um jogador de futebol, podia estar aqui uma apresentadora de programa de TV, todo mundo pode falar disso, né? Então, eu vou falar um pouquinho como a gente chegou, como hoje eu chego nesse lugar que está aqui, que vocês vieram participar. Eu agradeço muito vocês terem atravessado a cidade, deixado casa, trabalho. Eu sei o que é depois de de um longo dia, e ainda mais do jeito que a gente está aí vivendo esse momento nosso de Brasil, fica sempre a expectativa, será que vai? Será que vai ter? Não vai ter? Hoje, eu telefonei, minha secretária disse, mas vai ter passeata, doutor. Eu disse, eu não vou chegar lá, não vai ninguém. E aí eu estava até brincando com a colega bom, é como aquelas festas mesmo, né? Que a gente dava, disse, a gente convidou um monte de gente, não vai vir ninguém. Então, eu queria agradecer vocês todos que vieram, que esse prestígio de estarem aqui, ele seja também retribuído por mim, pelo Arthur, pela doutora Marilene, doutor Alfredo. Agradecer também, da minha parte, o convite de vocês, da Psicossomática, da Associação das Mulheres Médicas, que me escolheram para estar falando um pouco para vocês. Bom, eu realmente não sou uma pessoa boa para fazer palestra, eu não gosto de fazer palestra, eu não acho que eu sou professor, por mais que eu esteja já no HC há 40 anos, e a minha equipe que está aqui, do Gender Group, a Vera, a Silvia e o Albert, é uma equipe que eu chefio lá e dou as aulas, eles gostam muito das aulas, mas, na verdade, mais eu vou colocando a experiência que eu tenho aliada aos estudos que a gente tem feito. Tá? Eu comecei a estudar essa temática de gender. Eu coloco gender porque, naquela época, gênero era alguma coisa que a gente ouvia só gênero musical. Né? A gente estudou português, é assim que a gente definia. Não se tinha uma noção clara disso. E quando eu fui começar a minha formação lá fora, tinha um movimento feminista que começou a usar esse termo muito fortemente, querendo justamente diferenciar o sexismo, a questão de dividir as pessoas em sexo masculino ou feminino, e dizendo, não, é um gênero, é uma condição que cada um tem, e principalmente querendo marcar isso para as mulheres. Para eu conseguir colocar esse trabalho em algum lugar, primeiro eu tive que colocar na mídia como um todo. Depois é que o HC, eu trabalhava no HC, na psiquiatria, eu precisei levar um tempo até conseguir um espaço. Vocês imaginam o que é psiquiatria de USP, né? Bom, enfim, para conseguir colocar a questão do homem, foi um passo que eu disse assim, bom,
já existe um movimento feminista. Como que a gente vai conseguir estudar os homens? O que me disseram lá é que homem não precisa. Homem, ninguém aprende a ser homem. Você vai fazer um curso de homem para aprender a ser homem? Vocês imaginem quão achincalhado eu fui. E consegui, no fim, fui começar a minha tese e criei um tipo de trabalho que aí eu quis mesmo denominar Gender Group para manter. Se eu começasse a falar que eu ia fazer grupo de gênero de homem, eu ia dizer, bom, você está fazendo grupo de gay. Nada contra gay, mas o trabalho não era relacionado à homossexualidade. O trabalho era relacionado a uma questão do masculismo. O que é ser homem? Como é ser homem? Como é que é esse homem em relação à mulher? E justamente essa mulher em relação dessa fase do feminismo, que era uma mulher que eu tenho muitas amigas, fui muito acompanhado, que eram umas mulheres bravas, né, Marilene? Elas eram bravas. Então, elas gostavam que eu falasse dos homens, mas também ficavam bravas que eu começava... A minha fala tinha a ver com mostrar que o homem é sensível, que o homem tem medo, e aí elas não gostavam, porque os homens eram vilões, eles não podiam ter nada de bom. Mas, brincadeira à parte, esse trabalho foi evoluindo e eu desenvolvi uma abordagem de psicoterapia relacionada a gênero. É uma abordagem, primeiro foi feita essa tese só para homens, apliquei esse método, repliquei, fiz tudo direitinho, como precisa fazer, com a estatística, com testagem antes e depois, validei tanto o método quanto estudei isso tudo que eu comecei a estudar, isso tudo que hoje a gente vai conversar, que é o universo masculino e o universo feminino. Então, só para vocês saberem um pouco que é muito do meu estudo e de poder ter essa chance de aplicar esse meu trabalho, que é um tipo de terapia que realmente só existe lá, ele é muito específico e a nossa equipe tem tido muito, vocês receberam até uns folhetos, ela é uma equipe que se propõe a estudar a questão do homem e da mulher dentro das psicoterapias, tá bom? Seguinte, como será que alguns esposos aí de algumas doutoras presentes na plateia se sentem quando percebem que a mulher tem um cargo muito bom, tem um salário fantástico, ganha mais do que o homem, tem muito poder e cabe ao homem um outro papel dentro dessa relação, deste binômio homem-mulher? Como que é esse novo papel? É um novo papel? Será que o homem está assustado? E eu comecei a ver que não era a questão do homem estar assustado. O perdido, ele estava. Ele não sabia direito o que ele ia fazer com essa mulher que tinha esse poder todo. Que essa mulher que sabia tanto quanto ele, que tinha saído de casa, que ela sabia fazer conta, que ela tinha uma profissão, ela era valorizada profissionalmente. Então, o homem realmente ele teve que reconsiderar os conceitos masculinos. Quando eu digo teve, é porque essa é uma evolução. O nosso trabalho é um trabalho que acompanha a sociedade. Hoje, a gente tem novos homens, e esses novos homens têm que se desenvolver cada vez mais. Por mais que eles tentam se ancorar em alguns valores que existem, eles não conseguem atuar esses valores. Então, o homem, para ele se sentir homem masculino, ele tem que estar muito bem com ele mesmo. Muito bem com ele mesmo. Porque o homem, até um tempo atrás, ele se baseava em quantas vezes ele transava, né? E muito na conta bancária dele. O homem que era homem, ele tinha que ser o vencedor economicamente e se tivesse prestígio, não tivesse, o mais importante era dinheiro e transar. Eu acho que hoje
o homem já pode dizer que não quer transar. Hoje o homem já pode dizer o que ele sente. Ele já pode dizer que ele tem medo. Não muito, mas ele pode dizer que ele tem medo. A gente sabe que tem uma brincadeira, tem uma coisa que os homens são extremamente irônicos, né? A ironia masculina, ela vem justamente para disfarçar o medo que eles têm, a vergonha que eles têm. Ele nunca vai confessar, ele nunca vai falar disso. Isso não é conversa, isso é mundo, é o universo interior do homem. Não é para ficar conversando disso. Ele não vai conversar nem com os amigos. Ele pode um pouco falar da questão do medo dele, mas ele também não... É alguma coisa que o homem precisa guardar isso para ele. Então, quando ele olha essa mulher com esse poder todo, ele se checa. E ele diz, mas para onde eu vou? Qual é a minha posição? No fim, quando ele se posiciona como homem, ele também vai checar essa mulher, que também não sabe onde está a feminilidade dela. A mulher também se perdeu. Ela pode ter o poder, como você falou, pode ter o dinheiro, mas a mulher perdeu um controle que ela tinha a partir do seu feminino. E é uma grande interrogação quando a gente trabalha com as mulheres, é perguntar, mas isso tudo que você tem aí, onde está o teu feminino? Ela não consegue localizar com facilidade, ela consegue localizar o poder, ela consegue localizar o quanto ela ganha, o que ela conquistou, mas assim, o feminino dela, assim, mas onde você se sente mulher? Ela diz, eu quero achar isso. Então, quer dizer, você está dizendo que a mulher teve que se masculinizar de uma certa forma, tem traços masculinos. Ela precisou, para competir nesse mercado de trabalho, se masculinizar, é isso que você quis dizer? E muitas batalhando com os problemas de fertilidade, né? Com os problemas de obesidade, que elas não gostam. Aí que entra a psicossomática. Né? Então, quer dizer, a psicossomática ela é uma matéria que tem que estar sempre muito olhando a questão do gênero, porque quando os pacientes chegam para a gente e vêm para fazer terapia, porque tem problema XYZ, a gente vai procurar onde está a essência disso tudo é na identidade. E da mulher, claro, é na identidade feminina. Quer dizer, quando ela encontra esse fio, ela consegue se reorganizar. Então, a mulher, ela passa a ser uma pessoa muito vulnerável, justamente porque ela está usando esses elementos que são característicos da identidade masculina. A mulher tem que descobrir como ela vai ter esse poder sendo feminina. O senhor acha que hoje a mulher ela está competindo muito mais com o homem? Assim, por que hoje a mulher tem essa necessidade, né, de mostrar para o homem, para o seu companheiro, que ela é tão boa quanto ele? Isso não prejudica as relações? Bom, tem a competição no ambiente de trabalho, que é a competição diretamente profissional, e tem a competição do casal, homem e mulher, né? Eu acho que nessa questão da competição no ambiente de trabalho, é que a mulher tem que guardar muita coisa do que ela sente. Quanto ela pode dizer que ela não sabe, que ela tem medo, que ela não gosta, porque ela tem que. A mulher tem muito esse ter que cumprir, ter que cumprir o papel profissional dela. Sim. A mulher tem que vencer. Aí, a questão, se ela está competindo com o homem ou não, é uma questão de os dois estão para a mesma vaga, né? Os dois estão competindo pelo mesmo poder, pela mesma posição. Então, o que eu acho é que quando a mulher compete
e ela consegue se sentir segura no que ela está fazendo, essa mulher, ela passa a lidar com essa situação, a gente tem isso muito em empresa, ela consegue lidar com as relações muito melhor. Então, porque a mulher tem essa facilidade, né? É uma coisa inerente, uma coisa quase, não existe, mas é uma coisa quase genética. Se ela conseguir conquistar o que ela quer, a partir do feminino dela, essa mulher ganhou. Na relação homem-mulher é mais complicado. É muito fácil a mulher se sentir culpada. A mulher tem culpa porque ela tem dinheiro, porque ela não tem dinheiro, porque ela é alta, é baixa, porque ela tem peito grande, peito pequeno, porque ela é magra, porque ela é gorda. Então, é muito fácil atingir a vulnerabilidade da mulher. E mesmo que não exista não se atinja ela, essa mulher ela é suscetível a. Então, imagine isso numa relação do dia a dia, da relação homem-mulher, o homem que não entende nada disso, nada, o homem não é bom em universo feminino, não é. O homem pode saber cantar, transar, mas ele não é bom, ele não vai entender esse mundo interno feminino. Ela disse que uma coisa que preocupa muito a especialidade dela é que as médicas querem trabalhar tanto, que adiam o primeiro filho, adiam. Quando elas vêm, já estão em menopausa. Esse é um dos dramas femininos, porque ela acha que se ela não teve filho ainda, ela não vai ter. Ela tem o risco de não conseguir se completar. Então, hoje, com isso que a gente tem estudado, né, que existe uma evolução na sociedade, que as mulheres estão se permitindo mais não ter filhos. Saber se essa mulher vai ter lá na frente uma cabeça que aguenta não ter filhos. A gente conhece muitas mulheres que elas vão crescendo profissionalmente, vão dando certo, as coisas vão indo, e elas, de repente, vão se deparar numa relação afetiva, amorosa, com um homem que já tem filhos. E aí, essa mulher não tem nenhuma habilidade de lidar com os filhos dele. E ela vai detonar essa relação. Então, e ela entra num nível de competição, que aí já é uma outra competição, que ele gosta mais dos filhos dele, ou gosta de mim. E esse miolo, esse momento de transformação é muito importante. A sociedade ainda, eu acho que ela está se preparando, mas a sociedade ainda não está preparada para aceitar que as mulheres não querem ter filhos. Você falou da culpa, eu acho que tem um caminhão de culpa aí. A culpa de adiar a maternidade, pela dinamicidade da vida, essa mulher opta por não ter filhos. E o pai quer. E o homem quer. Então começa aí culpa por ter optado por não ter filhos. Ou então, uma mulher que está num ambiente profissional, competitivo, dentro de uma empresa, isso é bastante frequente, em que, de forma velada, sempre velada, a opção por não ter filhos é a correta para aquela mulher que planeja um crescimento, um plano de carreira, um crescimento profissional dentro daquela empresa. Tem estudos, o INSPER tem uma professora que é uma pessoa que eu acompanho bastante o trabalho dela. Ela tem os estudos relacionados à mulher, ela chama Regina Madalosso. E ela compara direitinho como que está a ascensão profissional da mulher com filhos, a mulher sem filhos, a mulher casada. A comparação disso daqui e de outros países, o que é mais importante, né? Então, é realmente uma situação, a gente não tem uma definição disso, mas que tem uma interferência grande na ascensão profissional da mulher, se ela tem ou não filhos, é real. Franci, por favor. Eu acho que é muito importante a maternidade para a mulher que quer. Eu também acho que nem toda mulher tem um tal instinto materno. Mas esse problema da maternidade, eu acho que a mulher não deve renunciar. O que deve fazer
é que haja uma divisão das tarefas na casa com o marido de uma maneira igualitária, que aí sim eles podem tocar. Porque, em geral, o que a gente vê é a sobrecarga da mulher com os filhos, né? Porque o marido sai às 8, volta às 8 da noite, está trabalhando pela família, mas a mulher cuidando sozinha. E se ela é médica e trabalha, isso fica muito difícil. Mas eu acho que a divisão de tarefas seria uma grande coisa. Olha, eu tenho duas coisas. Essa da divisão de tarefas eu queria falar um pouco também. Mas uma coisa que você falou que é muito importante, que é a questão do instinto materno. O instinto materno é um mito. É um mito que todas as mulheres têm. E instinto materno, claro que é igual à maternidade de nota 10, que é essa mulher que ela tem que amar filho, né? O fato de ela ser mãe, de ela educar, criar, ou, claro, também dar a luz para esse filho, né? Não tem nada a ver com instinto materno, né? E o instinto materno, ele não vem geneticamente, ele vai ser desenvolvido na medida em que existe aquela relação que, como qualquer outra, ela vai tendo um significado para um e para o outro. Então, isso é uma coisa importante. Quando a gente libera a mulher desse instinto materno, que ela precisa ser a que ama 24 horas por dia, filho, essa mulher dá uma sossegada nela, ela consegue ver que existe uma área de amor, pode existir uma área de amor maior ou menor, e que é um dos amores da vida dela, não precisa ser o. O problema econômico é que tem de ser discutido, gente, porque o homem empobreceu, e a coitada da mulher não teve outro caminho senão sair de casa para ajudar o homem. É essa história que tem de ser discutida aqui. E ela conquistou um lugar de poder na sociedade que foi muito importante para que a mulher fosse ouvida. E ela ampliou conhecimento, ampliou isso que a gente tem hoje. Na minha turma da Faculdade de Medicina, a gente tinha 30%, 40%, acho que, de mulheres. Hoje, esse número está muito maior. Então, a mulher está ocupando, e eu fico pensando, o poder que é cuidar de alguém, né? Quer dizer, uma mulher médica, não é pouco poder que ela tem, né? Porque ela vai tratar os homens e as mulheres, e a gente sabe o poder que o médico tem. Por mais, independente do social, do que estão ganhando, não é essa a questão, é na relação. E esse poder, a mulher, o poder afetivo que se espalha, que ele transita por essa vida profissional das mulheres médicas, é o poder afetivo. A mulher consegue, ela lida melhor e ela consegue integrar melhor a vida afetiva dela dentro da profissão. E isso, se a gente for ampliar em termos de sociedade, essa mulher, hoje, ela é, sim, mais poderosa do que ela era. Porque ela consegue sair do mundo interno, do mundo familiar, do privado, e hoje ela tem o poder no público também, né? Os homens do mundo todo tiveram que mudar os paradigmas do que é ser masculino, na medida em que as mulheres mudaram também. Então, essa busca que hoje eu vejo na sociedade, que é uma busca de encontrar uma nova relação homem-mulher, é onde a gente está. E a única coisa que a gente tem que buscar é reverter esse conflito que existe entre os dois. Porque nenhum dos dois está muito bem onde está. Nem a mulher está confortável, nem o homem está confortável. Então, essencialmente, homem e mulher, eles são os mesmos. Politicamente, socialmente, é claro que não são. Mas eu sou defensor, nisso eu sou defensor, de que quanto mais feminina for a mulher e quanto mais masculino for o homem, os dois ganham. E um faz o outro ser mais. A mulher vai fazer esse homem ser mais masculino e esse homem vai fazer essa mulher ser mais feminina. O homem que não sabe ser homem, não sabe fazer uma mulher
se sentir mulher. Uma mulher que não sabe ser mulher, não sabe fazer esse homem se sentir homem. Queria ver, sob o ângulo de machismo, que algumas culturas os homens são mais machistas que outros, o brasileiro é meio termo, como que vocês verificam analisam esse ângulo masculino? O homem que se apoia no machismo, em se colocar de uma maneira impositiva, do que a gente entende em senso geral machista, é um homem inseguro. Porque o homem que está seguro, ele tem uma facilidade em se colocar sem precisar ser de uma maneira agressiva, autoritária. Ele é um homem inclusivo. Os rapazes, eles são, se a gente for colocar uma tarja, eles têm aspectos extremamente machistas. Eles estão avaliando as meninas que eles namoram ou que eles vão casar dentro de uma etiqueta que não é nada moderna, nada novos paradigmas, porque é onde eles conseguem se ancorar, porque ainda estão inseguros na masculinidade. O homem mais velho, mais maduro, ele, como ele está mais formado em termos da identidade masculina, ele consegue se afastar. Então, por isso que eu digo que o machista, ele está ainda em fase deficitária. Mas eu queria saber do senhor o seguinte: se a mulher ganha mais que o homem, ele, assim, vamos dizer assim, emocionalmente, ele se sente menos homem por conta disso, sem ele perceber? Aquele homem que fica em casa enquanto a mulher vai lá batalhar, trabalhar, e ele cuida da casa, e cuida dos filhos. Assim, no primeiro momento que ele encontra uma atividade profissional satisfatória, onde ele vai ser prestigiado, ele abandona isso na hora. Então, não é que o homem mudou, o homem pode aceitar essa situação. Por um outro lado, a questão do ganhar mais, todos os trabalhos que eu fiz, que tinha essa situação, mulheres que aguentavam esse homem durante um tempo, na evolução da relação, elas pifam. Esse aguentar chega a um ponto de que ela começa a desvalorizar o homem. Então, não é uma coisa só do homem. A mulher precisa de suporte, de apoio, a mulher precisa admirar esse homem. E a mulher, por mais que ela busque muito o homem sensível, afetivo, cuidadoso como pai, mas ela quer um homem que tenha tido um sucesso social e, no caso, profissional, se possível, econômico. A mulher que está crescendo, ela precisa desse apoio como se fosse uma haste, uma planta, uma plantinha, porque para ela crescer, ela vai precisar desse suporte para ela poder ficar forte. Num determinado momento, esse suporte já não tem tanta função, ele vira uma referência. Então, a mulher que já cresceu, ela vai precisar de um homem como referência na relação homem-mulher. Quando os dois têm um nível de desenvolvimento semelhante, paralelo, pelo menos, eles não precisam mais desse suporte, desse apoio onde ela dependa dele totalmente. E aí, como fica essa relação nesse estágio? Vira competição, muitas vezes? Quando os dois estão bem com o que fazem e conseguem, aí já é a questão do como eles conseguem trocar, né? Uma relação, a gente, em psicodrama, é um conceito muito legal para todo mundo aprender, que é o conceito de relações simétricas e assimétricas. Relações simétricas, por exemplo, se a gente tem uma família, pai e mãe devem ser, de preferência, uma relação simétrica. Pais e filhos não é para ser simétrico, é para ser assimétrico, senão perde essa conotação. Da mesma forma, professor não é para ficar, não é amiguinho.
professor é professor, o aluno é aluno. Quando perde a assimetria, é ruim. Quando consegue atingir, na relação homem e mulher hoje, uma simetria de relação, a gente consegue essa estabilidade e a gente está impedindo que a competição, que vai gerar uma raiva, vai gerar uma desvalorização, e ela não vai justamente, ela não vai propiciar o que a gente espera de uma relação que é uma relação de amor. O amor só vai prosperar, ele só consegue prosperar, ampliar, se não existe a competição. A competição não é uma relação de amor. O sequestro emocional, por um lado, a gente pode dizer, é simétrico, porque o sequestrador precisa do sequestrado, senão ele não é sequestrador, ele precisa de alguém lá no cativeiro, e quem está no cativeiro só é sequestrado se tiver alguém sequestrando ele, porque senão ele está livre para sair de lá, né? Mas é claro que existe um certo poder aí, que é um poder onde um pode decidir algumas coisas e o outro decide menos coisas, ou quase nada. Mas mesmo nesse tipo de relação, mesmo em assimetrias, existe a possibilidade de se desenvolver uma relação afetiva. Claro que a gente está falando de uma situação patológica, né? Ficar apaixonada pelo sequestrador, não dá. Mas só para trazer esse tema, porque é muito comum a gente ter mulheres, principalmente pela sociedade eventualmente mais liberal com os homens, as mulheres elas se vincularem a homens que as maltratam. E não quer dizer que são homens, não é só homens que batem, não. São homens que as maltratam porque atingem uma situação, uma sensação constante de rejeição que a mulher tem. A mulher, a priori, ela vai ser rejeitada. Ela é rejeitada, ela não é aceita como mulher. Isso faz parte do universo feminino. Mas eu quis escrever esse livro também porque eu queria mostrar que as mulheres também são abusadoras dos homens. Elas também agridem os homens. Não com a frequência que os homens agridem, e nem elas causam os danos que os homens causam, porque a mulher, muitos pacientes eu já tive que apanharam de mulher, mas apanham, não atinge eles, não sai sangue, não é uma coisa que realmente é visível, como um homem violento faz com uma mulher. Tem uma questão muito séria de que o homem só vai confessar isso para o terapeuta que ele confia demais. Ele não vai falar para ninguém. E ele aguenta e vai levando uma relação que, às vezes, muitas vezes, vai dar lá numa separação, e a mulher nem sabe porque ele está separando dela. Mas aí, não sabe. Mas esse homem foi abusado emocionalmente. E esse abuso seja pela insistência que a mulher faz, de querer que ele seja de outro jeito, pelo não considerar as necessidades dele, ela tem o domínio da casa, ela tem o domínio dos filhos. Quantas mulheres não colocam os filhos contra o pai? Em separação nem se fala, elas destroem o pai mais cedo ou mais tarde. Então, todos esses abusos nas relações amorosas, que eu passei a chamar de sequestro emocional, depois é um termo que passou a circular mais facilmente na mídia, e hoje é um termo mais usado. Mas ele está muito correlacionado a essa situação do cativeiro e de quem ficou lá. E a saída disso é os dois conseguirem se livrar, exercerem uma relação de liberdade. A liberdade de ser quem eu sou, a liberdade de ir e vir, a liberdade da individualidade. Quer dizer, cada um poder ser ele todo naquela relação. Isso não quer dizer que ele tem que expor tudo, é ele ser tudo. O caminho seria encontrar-se
a síntese dessas duas posições, né? Então, partindo daquilo que você falou, Arthur, da regra do ganha-ganha, né? O problema não é a diversidade. A diversidade pode ser até uma grande vantagem, unir os talentos que cada gênero tem, e uma vez que os dois estejam trabalhando para uma causa comum, para o bem comum, aí a soma dos dois vai dar mais do que 2, vai dar 3, 5, 10, enfim. Na verdade, assim, o problema não é a diversidade, isso é uma vantagem, mas eu entendo assim que o problema pode ser a necessidade do controle, a disputa do poder. E, na verdade, não é o homem também que disputa com a mulher. As mulheres disputam entre si também. Quem é mais bonita, quem é mais gostosa, quem tem o marido mais poderoso. Os homens disputam entre si. Então, na verdade, essa disputa de poder não é entre gêneros, é entre pessoas. A mulher precisa desse fortalecimento, mas como lá atrás o fortalecimento precisou ser desse jeito, como eu falei do feminismo, as mulheres, uma vez uma feminista, eu fui questionar, uma ardente feminista, muito amiga, não sei se vocês conhecem a Rosemarie Muraro, ela é uma pessoa muito próxima, ela que me estimulou a escrever o primeiro livro. Aí ela disse, porque a gente precisa arrebentar a porta, para essa porta ficar aberta, e deixar o pé lá dentro. Porque se a gente tira o pé, fecha a porta de novo. Claro que esse é daqueles idos de 60, 70 aqui no Brasil, e que hoje não é assim. Mas é importante a mulher perceber que ela tem um grande poder nessas habilidades que o Arthur estava falando, essas habilidades de lidar com as relações. Esse é algo que ela precisa entender muito bem dentro dela e não se desviar. Eu não vejo o homem acuado, eu vejo, como o Arthur falou lá no começo, o homem ainda perdido na questão de como ele vai se confirmar no masculino dele, né? O homem, ele tem uma coisa, agora veio o que eu quero falar para vocês. Dentro dessa linha do acuado, por isso que eu falei para a Marilena que eu não vou conseguir ficar falando se ninguém me perguntar. O homem, esse homem, não é que ele tem medo da mulher. Esse homem não gosta desta mulher. O homem não gosta da mulher que não traz esse feminino presente para que ele se sinta masculino. Então, quando as pessoas olham e dizem, tá vendo como ele tem medo de mulher, não é porque ela sabendo ou não sabendo, às vezes é por uma competição, às vezes não é, às vezes é porque ela nem sabe, porque ela também não viu a mãe dela valorizando o pai dela. Ela não sabe o que é uma mulher que masculiniza um homem, porque quem masculiniza um homem é uma mulher. O homem aprende com outros homens a ser homem, mas quem masculiniza este homem é uma mulher. E a mulher, às vezes, não está fazendo isso. E se ela está usando, se ela está se utilizando desse outro referencial, que é o referencial de ir por cima, de aniquilar, de tolher, é claro que ela não está usando o feminino dela, e ele não vai se sentir, e ele vai recuar, ele vai afastar, ele vai rejeitar. Então, para a mulher, pode ter a leitura de que ele está acuado, mas, na verdade, ele está rejeitando.